Olá a todos da internet, todos do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Olá, o meu nome é Felipe, esse é meu sinal. Moro no Rio de Janeiro já há alguns anos. Mas na verdade sou nascido na Bahia, mudei para cá para fazer faculdade. Sou estudante do curso de História, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Gosto muito de estudar aqui, pois me sinto muito orgulhoso, porque sou a primeira pessoa da minha família a se formar numa universidade federal, e isso é motivo de muito orgulho, de muita alegria para mim. Eu amo muito história, amo muito estudar história, porque ela me ajuda a compreender os problemas da atualidade, saber que eles não surgiram hoje, né? Os problemas vêm de antigamente, tem uma explicação histórica e a história me ajuda a entender, a aprender muito sobre isso. Bom, algumas pessoas já me conhecem, alguns já me viram. Eu fiz um vídeo falando do perigo de Bolsonaro, mas foi um perigo simples, né? Um vídeo simples, uma poesia, algo rápido. Eu senti falta que eu precisava de uma explicação mais profunda, explicar por que Bolsonaro representa esse perigo. Então, por isso eu preparei esse vídeo com uma explicação um pouco mais profunda, mais detalhada, para falar sobre isso. Eu espero que ao final do vídeo você consiga entender o que eu tenho a explicar. Porque na história já aconteceram problemas semelhantes ao que o nosso país passa hoje. Alguns problemas do passado que podem ser perfeitamente comparados ao que acontecem hoje. Ao que acontece hoje. Então, preparei essa comparação da tentativa de Jair Bolsonaro chegar à presidência com um período de problema seríssimo para o mundo, principalmente para o país Alemanha. Esse problema aconteceu mais ou menos entre 1920 e 1930, nesse período, que foi exatamente quando Hitler chegou ao poder lá. Chegou ao poder lá, na verdade, através do voto, ele venceu as eleições. Eu estou bastante preocupado com as eleições aqui no Brasil e que Bolsonaro vença. Mas quais são as semelhanças entre Hitler e Bolsonaro? Por que eu faço essa comparação? Bom, estou preparando esse vídeo com 5 pontos comparando os dois. Vejamos, espero que fique claro, beleza? Bom, para começar a nossa comparação aqui entre Hitler e Bolsonaro, é importante dizer que na Alemanha, quando Hitler chegou ao poder, havia também um contexto histórico. Aquele país vivia uma tremenda crise, principalmente porque alguns anos antes, de 1914 até 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a guerra e muitas pessoas morreram. A partir dali, o país entrou numa crise profunda. Experimentou a democracia, mas muitos dos seus partidos estavam envolvidos em corrupção, em desvio de verbas. Todos os partidos tradicionais estavam envolvidos e o povo sofria muito com isso. Até que surgiu um militar. Esse militar tentava, ele dizia tentar ajudar o seu país, a sua nação. Esse militar era Adolf Hitler. Na verdade, antes de chegar ao poder, Hitler ficou famoso com suas fases polêmicas contra os partidos tradicionais, dizia que não fazia parte de nenhum partido, dizia que não se coligava com eles. Ele dizia também ofensas contra pessoas gays, ofensa contra negros, dizia que só a sua raça, a raça ariana, que era boa, nenhuma outra etnia era boa para viver, dizia isso. E ofendia também as mulheres,
um movimento feminista que já existia em Berlim era frequente alvo de ataque de Hitler. Algumas pessoas gostavam desse tipo de discurso, porque ele dizia coisas polêmicas, né? Algumas pessoas gostavam desse discurso e a partir daí ele começou a ficar famoso. Por isso, perdão, porque a Alemanha estava sofrendo muito com corrupção, com desvio de verbas e o discurso de Hitler colou. Aquele de acabar a corrupção, de encerrar os problemas, de combater os partidos tradicionais. Comparando com a nossa situação, Jair Bolsonaro é bastante semelhante. Aqui sofremos com uma das piores crises da história do nosso país, no período atual, nos anos atuais, né, 2017, 2018, a população brasileira sofre com desemprego, pouca gente consegue arrumar trabalho, as dificuldades são grandes, as coisas sobem de preço, os partidos, todos os partidos estão envolvidos com corrupção, todos os partidos, as pessoas do Brasil, brasileiras já não confiam mais em partidos, né? Perderam a confiança nos partidos tradicionais, até que surge alguém novato, um novo, que diz que vai resolver os problemas do Brasil. Bolsonaro, antes de se candidatar, ele conseguia fama em entrevistas, programas de entrevistas, como o CQC, ou um outro programa, o Super Pop. Esse tipo de programa, que é um programa voltados para polêmicas, para disseminar polêmicas. E era lá que ele aparecia, falando que sobre gays, sobre mulheres, sobre negros, e falava coisas absurdas em entrevistas. A partir dali, começou a ficar famoso, e essa semelhança chama bastante atenção. Parece que ele vai resolver tudo sozinho, mas isso tem a ver com o segundo ponto que a gente vai ver já já. Bom, o segundo ponto da nossa comparação aqui é o seguinte: na Alemanha, quando Hitler era argumentado, ele sempre dizia que ele conseguiria salvar a nação alemã. Salvar a nação. Esse era o argumento principal dele. Eu sou o único capaz de salvar a pátria. Quando era perguntado sobre suas propostas, Hitler apresentava respostas simples. A Alemanha passava por problemas complexos e profundos, mas as suas respostas eram sempre simples: acabar com a corrupção e combater a bandidagem. Sempre respostas simples e curtas. Eu sou o único que posso resolver os problemas. Sempre respostas curtas. A Alemanha, daquela época, sofria com problemas de violência. Hitler dizia que para resolver o problema da violência era necessário aplicar mais penas de morte. Sabe, penas de morte, aquela da cadeira elétrica? Pois é, ele era a favor da pena de morte. Esse pulso firme dele chamava a atenção das pessoas, pois todas estavam desesperadas, achando que um único salvador ia resolver todos os problemas. Com pulso firme. Pulso firme. E hoje? Bolsonaro. As respostas são sempre muito simples. O problema da violência no Brasil, assim como no passado, é muito complexo. Tem a ver com pobreza e riqueza, tem a ver com desigualdade social. Não é um problema simples, não se resolve de uma hora para outra. Mas quando Bolsonaro é perguntado sobre isso, sobre como resolver o problema da violência, qual é a resposta dele? Matar todos os bandidos. Só isso? Matar o bandido? Vai resolver? Bolsonaro, ele sempre se coloca como o salvador da nação.
As pessoas chegam a chamá-lo de mito. Uma única pessoa vai salvar a nação? Com resposta simples? Muito igual ao que aconteceu. Essa história eu já vi. Diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hindurch ihren Einzug und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Alles angestiftet. Wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unterdes von 7 Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes undVaters. O terceiro ponto que compararemos entre Hitler e Bolsonaro é o seguinte. Hitler era um estrategista muito esperto, ele sabia utilizar muito bem das tecnologias disponíveis para propagar as suas ideias. Ele era muito bom nisso mesmo. Claro que as tecnologias da época, vocês sabem, nos anos 30, não eram semelhantes às de hoje. Mas o que tinha de mais novo na época, como cinema, impressão colorida em grande quantidade, rádio, esses eram os principais meios de comunicação para a propaganda que Hitler utilizava e usava como ninguém. Ele mesmo disse que a propaganda precisava alcançar as camadas mais populares. Palavras dele. E conseguiu. Utilizava do melhor que tinha à sua disposição em tecnologia, cinema, enfim, para fazer com que as pessoas acreditassem na sua ideia, e funcionou muito bem. E aqui no Brasil? A semelhança é enorme. Bolsonaro não utiliza da televisão. Televisão parece ser um meio tradicional e ele também não se dispôs, não teve muito tempo de TV por ser de um partido pequeno, né? Ele tinha poucos segundos, se eu não me engano 5 segundos, falava rapidinho e já encerrava, não tinha muito tempo. Para isso, ele também com muita esperteza soube utilizar uma estratégia muito boa, a internet. E ele utilizou WhatsApp, Facebook, Twitter, todas as ferramentas digitais Bolsonaro usava como ninguém. Você sabia que a campanha de Bolsonaro é administrada por uma empresa? O nome da empresa é AM4. Essa empresa é especialista em marketing digital. E essa empresa apoia Bolsonaro. Como? Organizando e administrando milhares, muitos mesmo, milhares de administradores. Ele sabe que todas as pessoas hoje têm acesso ao celular, têm acesso ao WhatsApp. Muito provavelmente você já recebeu algum texto no WhatsApp falando mal do PT, falando mal dos partidos tradicionais e apoiando o chamado mito, apoiando o Bolsonaro. Não já recebeu? Pois é. Isso tudo é muito bem organizado. Ele sabe utilizar muito bem essa ferramenta. Um exemplo disso é que se por um acaso algum portal de notícia postar algo sobre o Bolsonaro em alguma rede social, imediatamente, muito imediatamente, apoiadores surgem nos comentários e dizendo coisas como B17, hashtag Bolsonaro presidente,
etc. É muito rápido mesmo. Por quê? Porque eles estão muito bem organizados. E porque existe uma empresa especialista no assunto. Ele sabe utilizar isso como ninguém. Aliás, como Hitler. Utiliza muito bem as redes sociais para disseminar fake news, notícias falsas. Eles também são muito bons em fazer isso. E as pessoas caem e acreditam nele. Então, agora eu vou falar sobre o quarto ponto da nossa comparação. O quarto e o quinto ponto são os principais problemas e as principais semelhanças entre Bolsonaro e Hitler. Vejamos. Na época da década de 1920, 1930, a Alemanha vivia, podemos dizer que, uma quebra de tradição, quebra de tradições. Por exemplo, as mulheres alemãs não queriam somente ficar em casa submissas aos seus maridos. Queriam independência, queriam buscar o seu próprio caminho. Era o movimento feminista que estava acontecendo em Berlim. Além disso, as artes também buscavam quebrar tradições e trazer novidades. Muitos homossexuais visitavam Berlim, frequentavam boates, bares, restaurantes voltados para o público LGBT. O movimento LGBT crescia lá. Isso não era visto com bons olhos por pessoas tradicionais. Eles queriam que as mulheres continuassem dentro de casa, cuidando dos filhos, que os gays se mantivessem dentro do armário. Eles queriam que os judeus fossem expulsos por puro preconceito. Até surgiu o preconceituoso maior, que era Adolf Hitler. Ele não era alguém explicitamente mau. Ele era religioso, frequentava a igreja, fazia suas orações, dizia ser defensor dos bons costumes, se dizia conservador, contra as causas progressistas, não queria esse tipo de mudança cultural. E por isso ele atacava gays, negros, mulheres, inferiorizava elas. Algumas pessoas tinham medo, pensavam que ele estava passando os limites, mas outros diziam que não, isso é simples, que ele exagerava só para causar o choque, só isso. Isso chocou. O tempo foi passando, Hitler chegou ao poder e o que ele fez? Prendeu e atacou as pessoas que não eram da sua raça, da raça ariana. Prenderam gays, judeus, negros. Muitos opositores foram perseguidos e presos. E na prisão essas pessoas sofriam muito tipo de castigo físico. Não castigo simples, sofrimento puro. Muitas pessoas foram levadas a câmaras de gás para respirar um ar venenoso e morrer. Lá dentro estavam homossexuais, judeus, negros. Elas foram assassinadas. Elas eram levadas para lugares chamados campos de concentração. Nesse lugar, eles eram obrigados a trabalhar sob condições de fome, sem alimentação. Além disso, médicos do Partido Nazista utilizavam essas pessoas para testar medicamentos. As pessoas que já estavam sofrendo com fome, muito magras,
As pessoas homossexuais que eram identificadas com uma roupa listrada com um triângulo rosa eram utilizadas como cobaias para medicamentos. Os médicos nazistas preparavam substâncias químicas e testavam nas pessoas que morriam aos muitos. Elas serviam de verdadeiras cobaias, cobaias humanas. Isso é um absurdo. Mas alguns pensavam que ele não ia fazer isso antes da eleição. Ah, não, ele está exagerando para causar um choque. E hoje? Bolsonaro. Eu nem preciso falar muito sobre como o Bolsonaro é preconceituoso, como ele ataca homossexuais, negros e mulheres. Não preciso falar muito sobre isso. Isso todo mundo já sabe, o quanto ele é preconceituoso. E as pessoas que o apoiam dizem que não é preconceito, ele só está exagerando, ele está sendo autêntico, ele quer dar um susto. Um susto. Eu vou dizer para vocês algumas coisas que já foram ditas por ele. Uma das coisas que ele falou é o seguinte: Bolsonaro disse que a pessoa se torna gay porque quando era criança não apanhou. Se levar um couro, ele deixa de ser gay. Bater em criança? Bater em homossexuais? Bater? Você concorda? Uma outra coisa que ele disse. Ele disse que as mulheres precisavam receber menos que os homens porque os homens não têm licença maternidade. A mulher tem licença maternidade, então o salário precisa ser menor por causa disso. O quê? A mulher ser menor que o homem? É exatamente como Hitler pensava, que achava que as mulheres precisavam somente ficar em casa cuidando dos filhos. Você concorda com isso? Uma última coisa que ele disse. Eu prefiro que o meu filho morra num acidente de carro do que vê-lo namorando com um bigodudo. Um acidente de carro. O próprio filho. Você acha isso bom? Ah, não. Bolsonaro falou faz muito tempo. Ele estava exagerando, sendo autêntico, apenas para causar um choque, era brincadeira. Brincadeira? Bater em alguém é brincadeira? Inferiorizar alguém é brincadeira? Morrer num acidente é brincadeira? Vocês acham que se Bolsonaro chegar ao poder, ele não vai perseguir essas pessoas? Eu não quero pagar para ver, não. Ok, agora falarei do quinto ponto, que é o que mais tem me trazido preocupação e medo. Do que se trata? Bom, na Alemanha, no ano de 1933, aconteceram eleições lá. Em 1933, a Rússia já tinha se tornado comunista. O presidente daquele país era comunista. E Hitler propagava a ideia de que os comunistas iriam dar um golpe na Alemanha e que todos deveriam defender a pátria, dizia ele, né? Mas, na verdade, o que ele queria era reprimir a sua oposição. Como?
Ele utilizava de policiais e principalmente de apoiadores do regime, dizendo que a ameaça comunista era iminente na Alemanha e de que todos precisam defender o país. E o grupo de apoiadores, que nós chamamos de fascistas ou nazistas, do Partido Nazista de Hitler. O nazista é um símbolo que talvez você já conheça, é algo semelhante a isso. Você já viu? Eu pus uma imagem de uma pessoa com esse símbolo no braço. E essas pessoas apoiavam Hitler e propagaram violência contra todos os opositores de Adolf Hitler em 1933. No período das eleições de 33, 69 pessoas contrárias ao regime morreram, foram assassinadas. Hitler amava violência. Amava. E no Brasil? E Bolsonaro? Você viu o noticiário esses dias? Hoje é dia 12 de outubro. Eu tenho visto jornais falando sobre que desde o dia da eleição, na semana passada, até hoje, já foram registrados mais de 50 casos de agressão contra pessoas que não apoiam Bolsonaro. As pessoas sofreram violência por isso. Todos os meus amigos estão com medo. Estão com medo de usar aquele adesivo com a hashtag ele não, porque corre o risco de sofrer violência na rua. Você viu o que aconteceu na Bahia? Um artista negro, se eu não me engano era capoeirista, não sei bem, eu vi apenas a notícia no jornal, e ele se envolveu numa discussão e o outro da discussão, apoiador do Bolsonaro, saiu do bar e foi em casa, pegou uma facada e enfiou nas costas do artista. E ele foi morto. Quem matou? E lá, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, perdão, você viu o que aconteceu com a moça que tinha o adesivo com a hashtag ele não nas costas? Um grupo de rapazes espancou a moça. Não satisfeitos, pegaram um canivete e desenharam na barriga dela a suástica, o símbolo nazista. No corpo da mulher. A violência não para. Eu estou muito preocupado. Você viu o que o vice de Bolsonaro disse? Ele falou: se vocês querem violência, não tem problema. Nós somos os profissionais da violência. Profissionais da violência. Quando, na época de Hitler, algumas pessoas tinham medo de se posicionar, pois sabiam que podia sofrer represária, podia se apanhar na rua, podiam ser mortas. As pessoas tinham medo. Hoje, não está diferente. Muita gente anda com medo de se posicionar, de utilizar um adesivo com a hashtag ele não, de usar roupa vermelha. As pessoas estão com medo da violência. Você acha bom votar em um profissional da violência? Eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês.
5 pontos em que Hitler e Bolsonaro se parecem bastante. É claro que eu escolhi 5 pontos aqui, mas essa lista é infindável. Existem outras semelhanças. Eu escolhi 5 para tentar ser sucinto e apresentar nesse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado a abrir os olhos e tomar cuidado. Hoje, o risco é muito grande, seríssimo. Se você conseguiu entender o que eu disse aqui, por favor, compartilhe. Avise aos amigos. Bolsonaro, não. A sua vida corre perigo.